Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques, estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com a delegada Mariel Antonini. Os números assustam. Apenas neste ano, Mato Grosso já registrou mais de 20 feminicídios. Em 2025, foram 54 mulheres assassinadas por razões de gênero. Ao mesmo tempo, medidas protetivas são concedidas, novas estruturas de atendimento são criadas e o Estado afirma ter elucidado 100% dos casos de feminicídio. Mas a pergunta que permanece é: por que as mulheres continuam morrendo? Para tentar responder essa e outras questões, o Pode Olhar recebe hoje a delegada Mariel Antonini, chefe do Gabinete de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Mato Grosso. Com 10 anos de atuação direta no combate à violência doméstica, Mariel comandou a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Polícia Civil e agora lidera uma estrutura criada para integrar ações entre segurança pública, assistência social, justiça e proteção às vítimas. Vamos falar sobre os desafios do combate ao feminicídio, os limites da atuação do Estado, a cultura machista que alimenta a violência e o que ainda precisa mudar para que mulheres deixem de ser mortas dentro de suas próprias casas. E para este episódio eu conto com a ajuda do jornalista Tiago Stoffel, que escreve para o caderno de Cidades do OD. Tiago, seja muito bem-vindo. Sua primeira vez aqui no Pode Olhar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Ayrton, pelo convite. Me sinto honrado de verdade de estar participando aqui. Olá, doutora, tudo bem? E tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para tratar desse assunto tão emergente, principalmente aqui no estado, né? Exato, Tiago. Delegada, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar também. É muito importante a gente trazer esse debate para todos os campos, né? No site, a gente sempre está noticiando, infelizmente, casos de violência, casos de feminicídios, e também trazendo esse debate sobre o combate a esse tipo de violência no nosso estado. Então é muito importante a presença da senhora aqui também no Pode Olhar. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ayrton, Tiago. Essa oportunidade é muito boa, né? Nós sempre precisamos dialogar, trocar informações e levar esse conhecimento à população. O esclarecimento é a principal ferramenta para nós combatermos a violência contra a mulher. E hoje nós vamos poder trocar ideias aí sobre todos os avanços, né? O que o Estado tem implementado nesse enfrentamento, quais são os desafios, onde nós podemos melhorar. E essa nossa interação aqui, ela vai ser muito produtiva. Ótimo, antes da gente começar de fato, só um recadinho a quem está nos assistindo é que este episódio, além do YouTube, também está disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Estúdio OD ou então Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar, deixar a sua opinião também nos comentários. A sua participação, a sua interação é muito importante para a gente. Delegada, depois de 10 anos, né, atuando diretamente nessa questão, ouvindo vítimas, prendendo agressores e investigando feminicídios, o que mais mudou na sua percepção sobre a violência contra a mulher e também o que continua exatamente igual? Eu acredito que com a nossa maturidade profissional, nós vamos tendo uma concepção, né, de quais são as causas, quais são as dificuldades das mulheres para romper esse ciclo da violência. Então a gente começa a compreender realmente melhor quais são essas dificuldades de avanço no combate à violência contra a mulher. Então, realmente é uma compreensão holística sobre tudo isso, né? E em todos esses anos, o que eu pude perceber? A mulher, ela tem uma grande dificuldade em romper esse ciclo da violência. E ela fica sofrendo em uma relação abusiva por muitos anos. Estudos demonstram que, às vezes, uma mulher, mesmo tendo uma rede de apoio, pode demorar até 10 anos para romper um ciclo da violência. Por vários motivos, pela afetividade que ela tem com o parceiro,
Porque uma pessoa que se relaciona com outra é por um vínculo afetivo, né, emocional, tem um vínculo ali, um bem-querer. Também pode haver um envolvimento de dependência econômica, e aí é um obstáculo maior. Uma mulher que fica muitos anos fora do mercado de trabalho e ela tem que se reinserir nesse mercado já numa idade mais avançada, imagina, uma dificuldade maior, né? Nós também podemos enxergar ali problemas relacionados à criação dos filhos. Tem filhos pequenos, a figura paterna é muito boa para os filhos, como romper essa relação? Então, às vezes, a mulher, ela se fecha nisso, né. Outra coisa, às vezes a família não apoia, não tem rede de apoio, né, digo de amigos, de profissionais do trabalho. Às vezes a família até impõe isso, né, de que é preciso manter esse casamento, é preciso Hum, manter essa estrutura familiar, né, isso. esse posto ali de família feliz, né. Isso, porque nós precisamos compreender, Ayrton, que uma pessoa que comete violência doméstica contra a mulher, contra a parceira, ele pode ter outras qualidades. Pode ser uma pessoa benquista na sociedade, trabalha bem, um ótimo parceiro de trabalho, um ótimo profissional, provedor de família, um ótimo filho, Um colega pai, excepcional, colega alegre, né. excepcional, mas com a mulher ele explode. Com a mulher, ele extrapola o limite. E as pessoas que estão de fora não veem isso. Por quê? Porque a violência doméstica ela acontece dentro de casa, onde ninguém vê, onde ninguém percebe, onde ninguém enxerga essa nuance. Então, uma mulher que ela busca ajuda, às vezes ela ainda fica malquista, porque ela é dependente econômica. Ela tem toda ali uma dificuldade, ela só fica dentro de casa, ela não tem um vínculo, entende? Então é uma dificuldade para ela romper essa barreira, né. Mas é importante nós falarmos que a violência, ela é progressiva. Então a violência geralmente ela começa numa situação mais leve e ela vai evoluindo. Eu É, muita sempre gente acha que às vezes essa violência começa com um tapa, alguma coisa mais física, mas isso não, esse tipo de violência começa antes dessa agressão física, né. nós temos várias situações, né. Nós temos feminicídio, porque quando geralmente as pessoas pensam no feminicídio só pautado na relação doméstica e familiar, mas nós também temos feminicídio por questão de misoginia, menosprezo à condição de mulher. Então, tem situações de que no primeiro encontro acontece um estupro, uma violência fatal. Isso é um feminicídio, é uma violência contra a mulher. Mas quando nós estamos falando de violência doméstica, que é aquela pautada na relação entre 2 pessoas, né, por um vínculo afetivo, por um vínculo familiar, geralmente acontece com atos menos graves, que por uma questão de dominação, vão evoluindo para fatos mais graves. Então, geralmente começa com um controle, uma dominação, passa por um xingamento, uma ameaça, aí para uma lesão, e aí vai ficando cada vez mais grave, né. Eu sempre brinco, falo: "Gente, é difícil você imaginar uma situação que no primeiro encontro a pessoa vai lá, comete uma agressão física e a mulher vai continuar com ele? Não. Então tudo começa geralmente com um mar de rosas, né. Tudo começa bem, a pessoa conquista, e aí começam os atos de controle. "Olha, você fica mais bonita sem esse batom vermelho. Você fica muito mais, apresentável com uma saia longa. Não gosto que você converse com aquela sua amiga, ela, né, não tem um bom comportamento", e assim começam. No começo parece que é um cuidado. "Nossa, ele está Uma prova cuidando de de que mim". realmente está gostando de você, né. Isso. E aí você vai vendo que isso vai evoluindo para atos de controle, de dominação, e a mulher ela vai ficando adoecida nessa relação e sente mais dificuldade de buscar ajuda. Então, em todos esses meus anos profissionais, eu verifiquei, né, pude vivenciar bem esse ciclo que a mulher enfrenta uma dificuldade para romper. E às vezes, mesmo um agente público estatal oferecendo: "Nós temos mecanismos, nós podemos te ajudar". Mesmo assim, às vezes existe uma grande dificuldade. Falando sobre esses mecanismos, doutora, a senhora assumiu, né, o gabinete de combate à violência doméstica, né? E
Para a senhora, quando a senhora assumiu esse cargo, né? Quando essa estrutura foi montada, dedicada 100% a casos de violência doméstica, qual foi a sensação que a senhora teve quando chegou lá, né? Tipo, quando a senhora chegou naquele momento, viu o quanto que a gente estava atrasado nessa questão da luta da violência doméstica? Na verdade, eu vejo assim, Tiago, o Estado ele evoluiu muito, tá? Desde 2019, se nós olharmos as estruturas, o Estado organizou muita coisa, muita frente para combater a violência contra a mulher. Ó, nós tivemos na Polícia Civil a criação de uma Coordenadoria da Mulher em 2024. Nós tivemos na Secretaria de Assistência Social a criação de uma Superintendência da Mulher, que em 2025 se transformou também somou uma nova estrutura de Secretaria Adjunta de Política para Mulheres. E em 2026 tivemos a criação do Gabinete de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Muitas pessoas me perguntam, mas por que Mato Grosso não tem uma Secretaria da Mulher? Não seria importante? E assim, eu tenho muita tranquilidade para responder isso, porque hoje nós já temos no Estado a Secretaria Adjunta de Política para as Mulheres, que ela é finalística, ela executa políticas públicas assistencialistas. Mas a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, ela não pode estar em uma única secretaria, entendeu? Nós estamos lidando com um problema complexo, que é a violência contra a mulher. Esse problema, ele não vai ser resolvido por uma única secretaria, nós não podemos ter uma única frente de atuação. É um problema transversal, nós temos que ter frente de atuação na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Comunicação, na Secretaria de... falei educação? Uhum. Não, Então, educação não. não falei? Então, de educação. Nós temos que ter ações em várias frentes, é Polícia Civil, Polícia Militar, é Politec, é Poder Judiciário, Ministério Público. Então, quem que dialoga com tudo isso? Quem que faz uma consolidação de todas as políticas públicas que estão sendo realizadas? O gabinete. Esse é o papel central do gabinete, compreender tudo o que tem sido feito, coordenar isso, estabelecer uma logística em tudo isso, entender o que está sendo feito, o que precisa melhorar e qual que é a estratégia de atuação. É nesse momento que se cria, se percebe isso, né? Isso foi compreendido no ano de 2025, quando nós discutíamos o plano de meta de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós desenvolvemos esse plano de metas lá junto com a Câmara Temática de Defesa da Mulher, da CESP, em 2025. E aí, neste momento, nós sentimos essa dificuldade da falta de um órgão de coordenação de tudo isso. Levamos essa informação ao conhecimento do governador Mauro Mendes, tá? Ele entendeu, compreendeu a necessidade e determinou, junto com o governador Otaviano Pivetta, a criação desse gabinete, que é um gabinete estratégico que auxilia, subsidia nessa compreensão, na consolidação dos dados, no entendimento de qual a política pública que precisa ser desenvolvida e auxilia na tomada de decisão estratégica pelo governo. Então, nós estamos numa boa evolução, tá? Delegada, quem defende a criação de secretarias da mulher fala muito sobre a questão de orçamento próprio para o combate à violência contra a mulher. Fala que dessa disseminação, descentralização, né, do combate à violência contra a mulher, não, a dificuldade de ter um orçamento próprio, de ter um orçamento, de uma discussão mais centralizada desse orçamento para essas ações. O gabinete tem esse poder também de questão orçamentária e qual que é a estrutura do gabinete hoje? Então, as pessoas precisam compreender muito bem, né? E é isso que eu falei. Não adianta você pegar o orçamento e destinar só para uma secretaria. Então, nós vamos destinar só para a Secretaria da Mulher, que ela terá só uma finalidade mais assistencial, preventiva, e não vamos destinar para a parte repressiva? Então, o papel do gabinete é justamente esse: compreender, olha, quais são as ações prioritárias que serão executadas em 2026, em 2027 e assim sucessivamente, e estabelecer esse cronograma de atuação junto às secretarias, porque é um papel articulado de somar, né? O gabinete ele soma com as secretarias.
Então, compreender tudo isso e auxiliar o governo, no caso o governador Ottaviano, a tomar a melhor decisão de onde destinar esse orçamento, mas nós não podemos destinar para uma única secretaria. Nós temos que destinar a várias. Então, nesse sentido, o governador Ottaviano já nos passou essa missão, dialogue com as secretarias, estabeleça quais são as ações prioritárias e nós vamos fazer a destinação do orçamento na medida da necessidade. Para quê? Para que as ações elas sejam realmente desenvolvidas de uma forma muito cuidadosa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Sejus. Alguém fala que a Sejus desenvolve política para a mulher, que a Secretaria de Justiça, ela trata sobre o sistema penitenciário. Mas a Secretaria de Justiça é ela que promove o monitoramento dos homens que estão com tornozeleira e das mulheres que estão com botão do pânico. Então, você vai me falar que essa secretaria, ela não precisa de orçamento? Você entende? Então, o gabinete, ele é esse órgão estratégico, que ele entende qual política da mulher está em cada secretaria. Cada secretaria, ela tem a sua atuação finalística própria. Educação é desenvolver o quê? A educação de qualidade. Saúde, prestar o atendimento médico, né? Estou falando de forma grosseira, generalizada, né? A segurança pública, garantir a segurança pública da população, mas todas têm que ter um viés de atender a mulher. É um recorte, entende? Então, o gabinete ele tem esse olhar de estabelecer o recorte, o que cada secretaria está pensando, está fazendo, precisa de orçamento, qual que é o planejamento para todas. E, nesse sentido, nós temos um plano de metas a ser seguido pelo Estado, que é o plano que está previsto no decreto 1708, e também aprovamos agora em abril o decreto 2003, que é o programa Mato Grosso em Defesa das Mulheres, tá? Então, ali tem as ações que as secretarias, os poderes se comprometeram em desenvolver para os próximos 10 anos. Desculpa interromper a Pode senhora, mas falar. só para contribuir com a senhora está falando, eu venho visto muito, principalmente nas redes sociais da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, muitas ações voltadas principalmente nas escolas estaduais, municipais do estado. E a senhora mencionou que várias ações estão sendo tomadas para conscientização, principalmente porque em muitos casos, às vezes, são crianças ali que possam estar convivendo com casos de violência doméstica dentro de casa e nem sabem identificar isso. Então, seria essa uma das principais funções, um dos principais objetivos do gabinete, essa conscientização não só do agressor que já está ali, né, no meio do caos da violência doméstica, mas conscientizar essa criança desde cedo sobre o respeito, sobre o quão grave é a questão da violência doméstica? Deixa eu te explicar para que vocês entendam e também a população compreenda, né? O gabinete ele não tem papel executivo, tá? Quem executa finalisticamente as ações são as secretarias com seus órgãos desconcentrados. Por exemplo, nesse caso, você deu um bom exemplo. A Polícia Civil, ela vai nas escolas e dá palestra. A SEDUC, ela aplica já a educação com igualdade de gênero nas escolas, com conteúdo transversal. O que o gabinete faz? O gabinete coordena, consolida todas essas informações, coordena os aprimoramentos necessários, as políticas públicas que ainda precisam ser desenvolvidas e, além de tudo isso, monitora. Olha, nós temos um plano de metas a ser seguido. E no plano de metas está previsto que é necessário capacitar, por exemplo, todos que atuam no atendimento da mulher. Então, policiais civis, militares, Politec, profissionais da saúde, né? Porque que uma mulher procura saúde, ela tem que ser atendida com uma perspectiva diferenciada. Quem que monitora se isso está acontecendo? Entendeu? Então, o gabinete monitora. Então, nós fazemos esse papel de coordenação e monitoramento para verificar se tudo está fluindo de acordo com o previsto, com o planejado, entende? E se não estiver previsto de acordo com o planejado, nós vamos monitorando para estabelecer, né, rotas de ação, fazer os ajustes junto com os órgãos responsáveis. Por isso, nós criamos a rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. Delegada, o governo afirma que ter investido mais de 93 milhões de reais em ações, né, de enfrentamento à violência contra a mulher.
Como que há como e como medir se esse investimento está realmente salvando vidas? São várias ações, né, desenvolvidas pelo Estado. Então, espalhadas por várias estruturas, como eu te falei. Então, é uma perspectiva de ação que ela segue um norteamento federal. Então, quando nós estabelecemos um plano de metas, nós temos um norteamento federal a seguir, que é uma lei, a Lei 14.899. Então, todos os investimentos que são feitos, eles são pensados em estrutura, porque uma mulher, quando ela precisa de um atendimento, ela tem que buscar alguma estrutura estatal física para atendê-la. Então, nós precisamos melhorar a estruturação de delegacias, precisamos ampliar a atuação de patrulha Maria da Penha, precisamos ter contratos para garantir tornozeleira eletrônica, botão do pânico para monitorar. Você vê quantas estruturas nós precisamos, sala lilás na Politec para atender essas mulheres, saúde, né? Então, são várias estruturas sendo preparadas e sendo ampliadas, né? Após esse governo que assumiu em 2019, nós tivemos criação de Delegacia da Mulher em Primavera, Plantão da Mulher em Cuiabá, Delegacia 24 horas em Várzea Grande, expandimos 28 núcleos especializados de defesa da mulher. Amanhã nós teremos inauguração de núcleos da mulher em Rosário, em Nobres. Então você vê como é importante essa estruturação. Além de nós falarmos em recurso para estruturação, também a destinação de orçamento para capacitar policiais para esse atendimento, para que uma vítima busque ajuda, ela não sofra uma revitimização ao chegar numa delegacia de polícia ou na saúde, em qualquer lugar que ela buscar apoio. Isso é muito importante, ela tem que receber um acolhimento e tem que ser capacitado de acordo com os nossos protocolos de atuação. Nós temos protocolos de atuação. Então, além disso, o governo investiu, né, em transferência de auxílio e aluguel para as vítimas. Nesse ponto, é preciso fazer justiça. O estado de Mato Grosso é um dos poucos estados que possuem um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. E ano passado, né, foram atendidas em torno de 690 mulheres vítimas de violência doméstica com esse auxílio aluguel. Né, um auxílio que transfere aí R$ 600 para que a mulher possa custear Uma garantia despesas, que ela consiga se livrar desvencilhar, disso, né? né? Então, pode pagar aluguel, pode pagar gás, pode pagar água. Olha que apoio bacana. Mas também não é só pensar nisso, né? A gente precisa pensar em autonomia da mulher. Uma mulher que está sofrendo violência doméstica, ela precisa retomar sua autonomia, ela precisa, né, ter uma fonte de renda. E o que está sendo feito nesse sentido? Nós temos linha de crédito pela Desenvolve MT. É uma possibilidade de conceder aí até R$ 15 mil de linha de crédito para uma mulher, para que ela comece a desenvolver a sua iniciativa privada. Por exemplo, uma mulher quer abrir uma padaria para vender pão, para vender bolo. Estou falando mini, né? Com R$ 15 mil. Ela quer investir, comprar secador de cabelo, escova, para fazer esses procedimentos ou na casa dela, ou na casa de cliente. É possível. Então, 70% desses R$ 15 mil ela pode utilizar para adquirir os equipamentos, os outros 30%, inclusive, para limpar o nome dela, se tiver sujo, se tiver com alguma restrição. É linha de crédito que existe no governo e as pessoas às vezes não conhecem. Doutora, desculpa, mas só voltando um pouquinho, que a senhora falou um pouquinho sobre essas medidas que a polícia toma para proteção da mulher, né? A gente já conhece muito, a senhora mencionou a questão do botão do pânico, né? Implementação de tornozeleira eletrônica nos suspeitos de violência doméstica. E um levantamento já mostrou que só nesse ano já foram concedidas mais de 8 mil medidas protetivas para as vítimas, né? Como tem sido essas medidas protetivas? Elas têm se mostrado eficazes? Elas têm realmente protegido as mulheres que prestam denúncia contra os seus violentadores? Muito. Isso é uma coisa que a imprensa precisa ajudar as autoridades públicas a divulgarem, né?
A medida protetiva, ela é muito eficaz, Thiago. Aqui em Mato Grosso, ela tem quase 90% de efetividade. Então, quer dizer, uma mulher pediu medida protetiva, ela foi à delegacia, ela buscou ajuda, 90% dos casos, essa medida ela vai ter efetividade, o homem não vai transgredir, vai respeitá-la. Acontece que nós temos algumas situações que são a minoria que o homem desrespeita. Por quê? Porque ele tá com algum problema psiquiátrico, drogadição, ou às vezes ele é controlador, ele é dominador, não respeita a decisão judicial. Nesses casos, é importante que a vítima volte à delegacia e comunique o descumprimento, para que o delegado possa tomar uma medida protetiva mais gravosa, ou então faça uma prisão em flagrante, ou represente pela preventiva, entende? Por quê? Porque existem mecanismos para salvar a vida da mulher, né? Então, assim, a medida protetiva, ela salva vidas. Se você observar, a gente faz um estudo, né? Todos os casos de feminicídio que acontecem, nós fazemos um estudo e verificamos qual que era a situação daquela mulher. Muitas, maioria, estavam sofrendo um ciclo de violência e estavam, infelizmente, sofrendo sozinha em casa, sem buscar ajuda estatal. Porque do ano passado, nós salvamos mais de 18 mil mulheres com medida protetiva. Buscou a Polícia Civil. As pessoas precisam entender que a Polícia Civil ela não atua sozinha. Ela é uma porta de entrada. Ali ela chega, a mulher é acolhida, oferece a medida protetiva e a partir do momento que solicita uma medida protetiva, há toda uma rede de proteção que trabalha nesse caso. Então, o judiciário defere essa medida. Também pode haver o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Se o caso é mais grave, se coloca tornozeleira eletrônica, botão do pânico ou o aplicativo SOS Mulher, né? A vítima também pode ser encaminhada para um atendimento psicológico. O autor pode ser encaminhado para um grupo reflexivo. A vítima pode receber o Ser Família Mulher, que é o auxílio aluguel. Olha quantos benefícios que eu já falei. Então, veja, tudo isso é oferecido na delegacia de polícia. Se o caso está muito grave, se a situação acabou de acontecer, faz o flagrante do autor. Se há o descumprimento de medida, prende preventivamente. Então, é uma atuação muito intensa de todas as forças da segurança, do sistema de justiça como um todo. Eu não falei que até a mulher também é encaminhada para a defensoria pública, porque muitas vezes ela tem problema de guarda, de alimentos, né, de partilha para ser resolvida. E a defensoria pública é um grande parceiro também no enfrentamento desse problema. Então, é uma junção de esforços, tá? A medida protetiva ela não é uma simples folha de papel. Ela constitui uma decisão judicial que ela é gravosa porque ela gera restrições e ela tem uma grande efetividade. Delegada, na nossa conversa, eu peguei alguns dados também do relatório da Câmara Setorial Temática do Feminicídio da Assembleia Legislativa. Foi um trabalho feito aí durante um ano também, ouvindo vários setores, várias pessoas que atuam, né, nessa temática, né? E esse relatório registra que cerca de 2,7 mortes por 100 mil mulheres, que é uma média aí muito acima da nacional, né? Aqui a senhora falou que é necessário fazer justiça ao Estado, citou aí todos essas ações que o governo do Estado tem tomado para atender a mulher e também para punir o agressor, né? Mas como explicar esse crescimento e esse alto número ainda de violência, de feminicídios em Mato Grosso, mesmo com essas ações do governo do Estado? Nós estamos lidando com um problema estrutural muito complexo, né? Que ele não começou hoje. Nós precisamos entender que a evolução dos direitos da mulher, ela ainda é recente, tá? Ayrton, se a gente pensar, olha, a mulher começou a frequentar a escola em que ano? 1827, mais ou menos. Começou a votar em 1932, não tem 100 anos que nós mulheres votamos. Começou a participar da vida política, tá? É tudo muito recente. A mulher teve direito a ter o cartão de crédito, também muito recente. Teve direito ao divórcio, tudo é muito recente. Então, nós temos que entender que nós estamos lidando com um problema estrutural, um problema social muito complexo, que ele está ligado
muito ligado à forma da nossa educação, a forma como nós enxergamos qual é o papel de cada um na sociedade. O que se espera do homem, o que se espera da mulher, e isso vai colocando cada um no papel esperado pela sociedade, vai criando estigmatização. Então, para mudar isso, é uma mudança de cultura. E uma mudança de cultura, ela não acontece de hoje para amanhã, não é apertar um botão e eu mudei a cultura, né? Veja bem, eu vou trazer para você um exemplo. Quando nós estávamos lidando lá atrás, com um problema social do uso do cigarro, precisou de quê? Antes era chique, né, você fumar. Podia em qualquer lugar, você entrava no avião, podia fumar. Hoje é outro paradigma. Quem quer fumar? Ninguém, a geração saúde, a minoria hoje fuma, né? Antigamente era até sinal de status. Então, para mudar isso, que era uma cultura do fumo, né? Foi necessário lei, mudando, né? Ó, não pode fumar em recinto fechado. Necessário lei. Foi necessário também estabelecer taxação maior, colocar foto ali no cigarro que, olha, vai te causar doença, toda uma conscientização. Propaganda, entendeu? Isso. Eu vou te dar outro exemplo. Andar sem cinto de segurança. Quem que falava que na década de 90 que seria obrigatório andar com cinto de segurança? Foi necessário ter lei, é obrigatório usar o cinto de segurança. Os carros, mesmo assim as pessoas não usavam, né? Aí os carros começaram a vir com o bip, o alerta. Se você não coloca, agora os carros estão, até se você não colocar o cinto, ele não sai, entendeu? Olha, então assim, mudança de cultura, ela é paulatina, ela depende de uma série de fatores. Então não basta o poder público querer, ele tem que fazer sua parte, mas a sociedade tem que introjetar esses novos valores e mudarem o seu comportamento, entendeu? Então, essa é a questão da violência contra a mulher. Nós estamos lidando com um problema social que ele é complexo, ele vem da nossa formação. Desde pequenininho, a gente recebe informações na nossa educação. E essas informações, elas entram na nossa psique e a gente começa a se comportar assim. Então, nós precisamos de leis. Hoje as leis já existem, elas estão severas, né? Nós precisamos de campanha de conscientização. Nós temos muitas. Está aqui o seu programa fazendo uma importante conscientização. O Estado faz muita conscientização via SECOM, via seminários, via debates, né? Nós precisamos também de uma atuação dura do sistema, né? Nós temos as medidas protetivas, sistema de justiça como um todo atuando, segurança pública atuando de uma forma muito firme nessa temática. E nós temos também, hoje, a gente vê um engajamento muito grande em torno da evolução dos direitos femininos. Então, a gente fala até que nós estamos aí num quarto movimento de direitos femininos, que é esse engajamento na mídia. Todos falando, buscando essa mudança de cenário. A gente vê agora os homens vindo debater conosco, Que é somar nesse importante, né? propósito. É muito Que importante. até um certo momento fica uma discussão das mulheres, né? Como se elas que estivessem causando todo esse problema, né? Exato. Agora a gente está vendo esse engajamento dos homens. Não é importante falar sobre isso. Nós não aceitamos, não aceitamos violência contra a mulher. Esse programa que vocês estão fazendo hoje é maravilhoso. Então, a mudança de um problema social complexo, ela demanda de tudo isso. Até porque, doutora, dentro disso que a senhora está falando, ano após ano, feminicídios, principalmente em Mato Grosso, os números continuam crescendo, né? Isso. A senhora acredita que, por exemplo, isso na verdade sempre existiu, só que na verdade não era debatido da forma que deveria? A violência doméstica, no caso, né? Ela sempre existiu, ela sempre foi um problema grave, mas como um todo nunca foi tão debatido, nunca foi tão, né, falado, denunciado sobre isso, e acabava sendo um número qualquer ali, né? Agora, com mais políticas públicas, isso sendo tratado da forma mais séria, como sempre deveria ter sido, às vezes passa essa falsa sensação de que quanto mais as leis ficam duras, mais crimes acontecem. Mas, na verdade, talvez seja só uma questão de... Antes a gente nem falava sobre isso, né? Tem dois fatores, né? Eu sou uma pessoa, Tiago, do estudo. Eu gosto de evidência. Então, quando eu vou falar, eu não gosto desse negócio, eu acho, eu busco
a fonte, a evidência. Então, olha só, há pouco tempo nós não tínhamos esse recorte, o que é homicídio e o que é feminicídio. Então, todas as mortes de mulheres, elas eram consideradas homicídio. Nós tivemos um recorte sério, e realmente começou a ser feito de uma forma mais consistente, sistematizada, a partir de 2019. Então, você veja, tem 6 6 anos. anos. 6 para 6 7. anos que esse recorte começou a ser feito. Nós só temos 6 anos de análise do que é feminicídio e do que não é. Então, antes disso, a gente não sabe se houve um aumento ou se não. Mas, analisando esta série histórica de 6 anos, já saiu um estudo recente, agora em março, que é o recorte dos feminicídios, que demonstra que sim, que a violência contra a mulher ela está aumentando, tá? Então, nós temos 2 fatores. Um fator que é a evidência dos feminicídios passou a ser realizada a partir de 2019. Antes disso, nós não tínhamos dados. E nós temos essa outra constatação que a violência contra a mulher ela tem aumentado, particularmente sobre Mato Grosso. Vamos falar sobre o nosso cenário. Mato Grosso, ele é um estado que ele trata os seus dados com muita seriedade. Nós não escondemos a sujeira embaixo do tapete. E nós aplicamos o crime de feminicídio como ele deve ser. Então, o que é o feminicídio? Feminicídio é todo assassinato de mulher por violência doméstica e familiar ou por menosprezo à condição de mulher. Dentro disso, doutora, até não é só questão conjugal, né? Pode Não é ser muito familiar bem. ou... Muito bem. Então, por exemplo, o marido matou a mulher, o pai matou a filha, feminicídio. Mato Grosso classificou assim. Mas outro estado classificaria assim? Esse é um recorte que o Ministério da Justiça já tem feito, já fez uma constatação que alguns estados, vou citar aqui porque está no estudo divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, como Acre e Rondônia, existe uma dubiedade se os dados informados estão corretos. Por quê? Porque tem uma disparidade muito grande entre homicídio de mulheres e feminicídios. Em relação a Mato Grosso faz a classificação correta e nós passamos por uma dupla análise. Então, a Polícia Civil consolida os dados, a Polícia Civil fecha os dados, a CESP consolida e, além de tudo, nós ainda temos um terceiro órgão, que é o Ministério Público, que também faz a sua validação por meio do Observatório Caliandra. Então, o que nós podemos dizer é que os nossos dados, eles são reais. Delegada, o Estado, até tinha o governador, ex-governador Mauro Mendes falava muito sobre isso quando ele era questionado sobre esse crescimento do número de feminicídios no Estado. Ele falava que tinha todas essas ações do Estado e que todos os casos que ocorriam eram elucidados. O autor era identificado e preso e que aí o papel do Estado era feito, né? Que é entregar essa pessoa, esse criminoso, para a justiça e aí é a parte da justiça que vai analisar isso. Isso é um indicador positivo, claro, né? Mas é possível comemorar a eficiência de investigação quando o crime já acontece? Você faz uma pergunta meio capciosa agora para mim, né? Para justamente levar esse questionamento adiante. Olha só, nós temos que entender, como eu falei para você, que o feminicídio ele não é só cometido por violência doméstica. Muita gente fala assim, é fácil identificar, o autor já está identificado, né? Mas assim, nós não temos só esses casos de morte de mulher cometido por violência doméstica, né? Nós temos os casos que são relacionados a estupro, seguido de morte, em que o autor ele não é identificado, tem toda uma investigação. E, infelizmente, em algumas situações, o Estado age numa situação que ela já chega letal. Ninguém da segurança pública gostaria de atuar numa situação dessa. Todo mundo gostaria de auxiliar a mulher no começo do sofrimento, né? Quando ela está ali ainda vulnerável, mas podendo tomar uma decisão e mudar o cenário da vida dela. Ninguém sente satisfação em atuar quando o crime já aconteceu. Mas se o crime aconteceu,
Se a mulher nunca buscou uma ajuda e o caso já foi apresentado para a segurança pública com desfecho letal, o resultado que resta para o Estado é sim cumprir o seu papel, que é efetivar a investigação e levar esse autor a julgamento preso. Assim diz a lei. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel. E é muito bom dizer que esse papel ele tem sido cumprido com êxito, porque mesmo quando o autor está foragido, fica anos foragido, a gente não deixa de procurá-lo. Ano passado, 2025, nós temos um autor foragido. Esse crime aconteceu já tem mais de um ano e nós não esquecemos dele. Nós ainda estamos no encalço desse autor. Então, o que o ex-governador Mauro Mendes, ele chama atenção para isso, né? É para essa efetividade da segurança pública. E tem razão, porque a segurança pública ela não deixa de fazer o seu papel. Só complementando o assunto, Thiago, a gente está em ano eleitoral e a gente sabe que a segurança pública virou uma pauta política também, né? Então, a gente vê aí opositores ao governo sempre apontando aí uma suposta omissão do governo do estado em relação ao combate à violência contra a mulher. A senhora que está há anos atuando nisso e que agora está à frente do gabinete, né? Como a senhora analisa e rebate também esse argumento de omissão, além de apontar esses dados também, né? Esses pontos aí que a senhora elucidou e falou da atuação do Estado. É até difícil falar, porque agora eu estou nessa função de chefe de gabinete. Mas falando enquanto eu era delegada de polícia, a gente verifica que de 2019 para cá houve uma franca evolução na estruturação da segurança pública e do Estado como um todo, para defender a pauta da mulher, né? Nós tivemos aí, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, mas nós tivemos há pouco tempo a ex-primeira-dama muito atuante no governo do Estado de Mato Grosso, que fez a diferença, que levantou essa pauta, que criou esse programa Ser Família Mulher, né? Que é um referencial para o Estado. Você imagina quantas mulheres foram beneficiadas, que elas conseguiram sair do ciclo da violência, porque elas tinham um apoio econômico financeiro para elas se pautarem e daí começar a agir, né? Você imagina uma mulher que ela sofre uma violência e ela chega, tem uma porta aberta para ela buscar ajuda. Esse ano nós tivemos aí o governador Otaviano Pivetta inaugurando a Delegacia da Mulher 24 horas em Várzea Grande. Então, isso é muito significativo, porque as pessoas, elas buscam, elas têm onde buscar. Agora, nós vamos também criar diretoria da mulher na Polícia Civil, na Polícia Militar, tudo isso, por quê? Porque nós temos gestor preocupado com isso. Tudo que a gente leva de ideia, de sugestão para o governador Otaviano Pivetta, ele é muito preocupado, ele fala, tem carta branca, desenvolve, faça. Ele quer ver a mudança, ele liga para mim e fala, doutora, como que está a situação hoje? Não, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer, faça isso, faça aquilo, determina ações. Isso é muito importante. Então, em todos esses anos, eu posso falar com a franqueza necessária, porque eu fui escolhida por ser uma pessoa técnica. Eu não sou política, eu não sou filiada em qualquer partido político. Eu sou delegada de polícia, minha atuação sempre foi técnica, mas eu posso falar com a franqueza necessária, que nós tivemos uma franca evolução. E a criação deste gabinete é exemplo disso, né? Nós estamos consolidando ali todas as políticas públicas desenvolvidas nos últimos anos, a gente vê uma franca evolução e podem ter certeza que nós teremos muito mais. E falando um pouco agora também, doutora, sobre as vítimas, no caso as mulheres, né? Todos esses levantamentos mostram que a maioria das vítimas muitas vezes são mulheres negras, com baixa, de classe social baixa, também, e muitas vezes não possuem acesso tanto à informação, né? Como levar políticas públicas para essas mulheres, né? Como levar a informação, mostrar para essas mulheres que muitas vezes que já sofrem com esse vício, com esse vício violento dentro de casa e que já possuem pouca informação, como levar para elas que elas podem sim procurar ajuda e que sim, elas têm sim aonde procurar ajuda e tem gente disposta a ajudar elas.
A gente faz muita campanha de conscientização, né? Tanto em mídia estadual de longo alcance, nas escolas, CRAS, CREAS, mês de março, agosto, se faz muita campanha. Mas nós estamos lançando também um programa, que é o programa Meninas que Transformam, não sei se vocês conhecem, que é justamente pensando em levar autonomia, e inclusão para essas jovens meninas que geralmente estudam em escola estadual. Já pensando que essas jovens adolescentes de 14, 18 anos, em breve se tornarão mulheres, para já crescer com esse entendimento de que é importante estar no mercado de trabalho, para que elas se inspirem em mulheres empoderadas, empreendedoras, que trabalham no Estado, nas repartições públicas, que Elas têm uma referência já mesmo que tem falta às uma vezes, né? referência, levem essa informação para suas casas, conversem com suas mães, né? Nesse sentido, a partir de sexta-feira, o Estado estará contratando essas jovens adolescentes, justamente pensando nessa mudança que nós tanto desejamos, né? Então, nós fazemos campanhas, as mulheres elas são acolhidas, se precisar de recurso financeiro, como você está falando, mulheres menos favorecidas, né? Temos o programa Ser Família Mulher. Tem um programa muito importante, Tiago, que as pessoas não conhecem, que é a de habitação. É um subsídio especial para mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Está disponível no Estado. Pode pagar até R$ 35 mil para a mulher conseguir adquirir sua casa própria. É uma casa que ela é financiada pela Caixa Econômica Federal, mas que o governo do estado entra com subsídio especial para as vítimas que sofrem violência doméstica e familiar, para que ela garanta também a sua moradia própria, para ter uma segurança, né? Para ter uma convivência familiar pacífica, ainda que só ela e seus filhos. As pessoas às vezes não conhecem. Precisa entrar lá, se cadastrar na página CIAB-MT, buscar essa informação, buscar esse cadastro. E é possível. Entre 2024 a 2026, foram quase 2.000 mulheres que sofrem violência doméstica que já foram beneficiadas com esse programa. Então, realmente, por isso que eu falo que foi um franco avanço, porque nós consolidamos todos esses dados e hoje nós temos como mostrar que sim, que tem sido feito. Claro que tem o que aprimorar e nós vamos aprimorar, mas tem sido feito. Delegada, acredito que a senhora já tenha tido contato com várias mulheres que foram atendidas por essas ações do governo do estado e que conseguiram se livrar desse ciclo, né, de violência. O que elas falam para a senhora e qual que é a sensação também que a senhora tem quando ouve esses relatos de mulheres que conseguiram superar isso? Olha, é muito bom você poder ajudar, você colocar, né, o que o Estado dispõe a favor das pessoas e promover essas mudanças necessárias. É satisfatório você saber que crianças estão convivendo num ambiente sadio, livre de violência, que mulheres estão sendo inseridas em mercado de trabalho, que estão conseguindo alcançar autonomia financeira. Tudo isso é muito importante, é satisfatório, a gente fica muito feliz, fica emocionada, né, de proporcionar, ver essa mudança acontecendo. Mas nós só ficaremos tranquilos quando nós tivermos índices, né, satisfatórios. O nosso desejo é feminicídio zero, mas nós precisamos reduzir esses índices e temos trabalhado muito para isso. Tem muitas profissionais abnegadas no estado que se dedicam demais a essa pauta. Realmente levam esse enfrentamento à violência contra a mulher, como um propulsor de sua vida, da sua profissão. Então, nós precisamos reconhecer esses trabalhos, né? Delegada, os dados também dessa Câmara Setorial da Assembleia Legislativa aponta Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sinop e Sorriso com taxas proporcionalmente alarmantes, né, de violência. A senhora chegou a ter dados... Cáceres, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sinop e Sorriso. A senhora
tem esses dados em relação a municípios e o nós que temos esses pode dados. justificar por que esses municípios e essas regiões têm um número maior proporcionalmente do que outras regiões, como Cuiabá? Nós temos estudo, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela tem a análise desses dados, a Polícia Civil também tem. Então, nós temos análise muito consistente e quem tem realmente a diretriz, a atribuição para fazer a divulgação desses dados é a Secretaria de Segurança Pública. Analisando essas estatísticas, nós observamos que a região centro-norte do estado, ela concentra um índice alto de feminicídios, tá? Então, em razão disso, nós estamos inaugurando, está em pé de construção, a Delegacia da Mulher em Sorriso e em Lucas do Rio Verde. Tudo isso baseado em evidências que esses números, né, estão impactando em Mato Grosso. Então, políticas públicas, elas estão sendo desenvolvidas para essas esse regiões, setor. né? Isso, para essa região. Você me perguntou o que justifica, né? O que pode justificar? Olha, nós fizemos um estudo no começo desse ano em relação às cidades ali do centro-norte, né? Por quê? Eu não vou lembrar de cabeça, pode ser que eu fale agora. Mas vamos supor ali que foram cometidos 17 feminicídios nessa região, dos 53 que nós tivemos ano passado. Corresponde aí a 32% mais ou menos, ou seja, 1/3 está ficando centrado ali nessa região. Desses autores, dos 17, 14 vieram de outros estados. Então, é uma região em que há uma grande migração de pessoas. Pessoas migraram para essas regiões, vindas de outros estados, para trabalharem ali. Cada um traz sua cultura. A vítima também, ela fica com uma rede de apoio desfavorecida, porque só fica ela e o parceiro. Às vezes com problema econômico. Então, nós fizemos um estudo em que nós tivemos essa evidência em relação ao ano passado. Delegada, falando sobre endurecimento das leis, a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas recentemente houve essa promulgação de uma lei federal, né, passando para 20 a 40 anos a punição de feminicidas. De forma prática, assim, na avaliação da senhora, como que o endurecimento dessas leis ajuda a diminuir esses casos de feminicídio? Eu te questiono isso porque há também um questionamento de, será que esse agressor, esse assassino, né, ele pensa nessa pena? Ele pensa, não, eu posso pegar 40 anos de prisão antes de cometer o crime? Olha, o endurecimento das leis é muito importante, né? Isso foi uma iniciativa de uma senadora nossa, na época a senadora Margarete Busetti, muito atuante nessa pauta da mulher, né? Uma mulher que ela brigou muito ali no Congresso pela evolução dos direitos das mulheres, das crianças. A gente precisa fazer esse reconhecimento porque, nossa, né, gente, no Mato Grosso a gente tem que se orgulhar disso. E é muito importante. A lei, ela ajuda a promover as mudanças necessárias, como eu falei para você, para mudar a questão do cinto de segurança, do tabaco, são só exemplos. A gente precisa de leis. Na pauta da mulher não é diferente. Isso pode até não promover uma mudança para quem está doente, para quem está psiquiatricamente ali adoecido e para ele não importa mais, ele vai e mata a mulher e se mata, ele já não tem mais apreço à vida dele, ou ele é dependente químico, entende? Para pessoas adoecidas isso não importa. Mas para cidadãos comuns, isso causa um efeito desestimulador muito grande. Então, o endurecimento das leis é importante sim. As pessoas elas começam a pensar 2 vezes antes de agir. Imagina, você ser preso, né? A progressão de regime é totalmente diferenciada, não tem direito à visita íntima. Então, faz a pessoa refletir sim. A gente teve até recentemente o caso de uma pessoa que ele denunciou o desaparecimento da esposa, né? Falou até de alguma coisa de latrocínio, e aí no final foi descobrir que ele tinha matado a mulher, acho que foi em Várzea Grande. Não, foi em Cuiabá mesmo. Né? Então, talvez o temor justamente dessa pena aí do crime de feminicídio fez ele repensar depois e tentar encobrir esse crime, né? Só mudando de assunto um pouco, doutora, a questão da violência também, ela também hoje ela ocorre muito na questão digital, né? Perseguição
ameaça, muitas vezes, de expor fotos íntimas na internet, falar mal da companheira também em grupos de WhatsApp, defamar a imagem publicamente também. Essa também é uma pauta que é acompanhada de perto também? Com certeza, né, um crime de violência, todos os crimes de violência de gênero contra a mulher nós desenvolvemos políticas públicas, tá. Então isso é um assunto importantíssimo, atual, né, e que a gente tem que sim se dedicar, e sempre que uma vítima ela recorre à delegacia, registra informando: "Olha, meu parceiro pode ser que tenha fotos de cunho íntimo", a delegacia de polícia representa por busca e apreensão, apreende celular, apreende tablet, faz uma varredura para realmente evitar que essa exposição aconteça. Então é importante trazer esse alerta para as nossas vítimas: "Olha, não sofra sozinho em casa, pensando que não tem saída", né. É importante buscar ajuda, vai à delegacia de polícia, registra a ocorrência, tem como apreender esse celular, apagar, deletar essas imagens, né, e o autor ser responsabilizado, porque é um crime o que ele está fazendo. Tá, isso é um crime. Ótimo, delegada, a gente já está encerrando o nosso episódio, infelizmente, mas eu gostaria que a gente encerrasse esse nosso programa, essa nossa conversa, com a senhora mandando um recado, né? Se tiver uma mulher que está assistindo ao nosso podcast e vivendo uma situação de violência, né? O que a senhora diria a essa mulher? Olha, eu diria que é muito importante buscar ajuda, não sofra sozinha, né? Busque sua rede de apoio familiar, de amizade, busca a segurança pública através das delegacias da mulher, dos núcleos especializados de defesa da mulher, ou também das delegacias de polícia, né? Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Militar, porque todas as forças de segurança, todo esse aparato estatal trabalha em rede. E tem vários serviços disponíveis que podem te auxiliar a sair do ciclo da violência. Não tenha medo de buscar ajuda. Às vezes você fica pensando, né, no caso a vítima fica pensando que, se buscar ajuda, ela vai morrer, o parceiro vai matá-la. Mas se não buscar ajuda, o risco disso evoluir para um feminicídio é muito maior. Então é importante buscar ajuda, né, acreditar no sistema de justiça, porque existe sim solução para essa situação, tá? Ótimo, delegada. E um recado para os homens que estão assistindo, que muitas vezes acha que não existe essa questão de machismo e que esse debate é até mesmo muito mimimi. Infelizmente, a gente tem esses casos, Tem né? sim, Tem tem esses homens sim. que pensam dessa forma. O que a senhora diria a Eu esses eu homens? gostaria de convidar aqui de uma forma muito especial todos os homens para se engajarem nesse debate conosco, para se engajarem neste processo de conscientização, né, porque todo homem, ele veio de uma mulher, né, então ele tem uma mãe, ele deve ter uma irmã, uma tia, uma filha, e eu acredito que ninguém quer que o seu parente próximo sofra uma violência. Então, esse assunto, esse papo da violência contra a mulher, não é um papo de homem contra mulher. A maioria das mulheres que trabalham nessa causa são casadas e são favoráveis ao casamento, aos relacionamentos. Isso a gente precisa falar, porque senão fica parecendo que é um papo de guerra dos sexos. Não é. Nós todos temos que nos juntar, temos que entender que esse problema é de todos nós. Nós temos que nos unir, né? E trazer os homens para essa reflexão. Um homem falando para um filho é muito importante. Traz um reconhecimento, traz, né, uma identidade. Então, um homem falando: meu filho, olha, espero que você respeite, espero que você conviva numa relação pacífica, de harmonia, de respeito. Isso é muito importante. Toda relação ela tem que ser pautada nisso, né? Uma vez que acabou o respeito, acabou a relação para todos. Se for falta de respeito de qualquer uma das partes, ela não pode ser aceita, né? Então, nesse sentido, eu acho que tanto homens quanto mulheres, nós temos que entender que esse combate à violência é de todos nós, Uma pauta universal, né? universal. Ótimo. Delegada Mariel, muito obrigado por ter falado aí, por
1 hora com os nossos espectadores sobre a atuação também do governo do estado, do gabinete. Acho que é muito importante também para a gente ter conhecimento dessas ações, ter conhecimento do que é possível as mulheres, o que é possível buscar ajuda, né? Essa base também que elas têm para não cair nessa e também, se cair, conseguir sair, se refazer. Enfim, tenho certeza que outras oportunidades vão surgir. Depois a gente pode marcar também, se Deus quiser, para uma nova conversa para falar que os números foram reduzidos. Se Deus quiser. Isso aí. Enfim, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Contem sempre comigo. Ótimo, Thiago. Muito obrigado também por ter aceitado o convite e até uma próxima. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com a senhora, viu? E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretooficial. E no Instagram também você acompanha os bastidores do nosso podcast no estúdio.od. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.